Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefé, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus e feliz pela sua audiência. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Marcas da Vida Cristã, exposições sobre as epístolas 1ª, 2ª e 3ª João. Hoje, na lição de número 3, o tema será a marca de uma nova conduta. Hoje estudaremos sobre a marca de uma nova conduta. A forma como vivemos nossa vida cristã, o que chamamos de testemunho, impacta positivamente ou negativamente a sociedade e evidencia se somos verdadeiros cristãos ou não. O próprio Jesus disse que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. A mensagem de João nos mostra que há separação total entre trevas e luz, Deus e o pecado. Sendo assim, podemos compreender que as trevas são uma referência ao pecado e à falsidade, enquanto a luz trata diretamente da verdade bíblica. A nova conduta é um fato incontestável e é autoevidente. Se andarmos na luz, paramos de andar na escuridão e realizamos sua obra. O resultado é uma vida purificada do pecado e conduzida à comunhão com Deus por meio de Cristo. Isso pode ser tão seguramente conhecido quanto a experiência anterior de caminhar nas trevas. Para João, trevas e luz são muito reais. Nossa vida manifestará a mudança e ao testificarmos dela, estamos apenas contando a verdade. Vamos ler a Bíblia em 1 João capítulo 1, versos 5 ao 9. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade de poder estudar a tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa não só dar o entendimento, mas iluminar a nossa mente para que possamos compreender e aplicá-la na nossa vida. E a oração que eu faço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O comentário da Bíblia Diário de Viver nos chama a atenção para observar que nos versos 5 e 6, João declara que a luz representa o bom, puro, verdadeiro, santo e confiável. As trevas representam o pecado e o perverso. Dizer Deus é luz significa que ele é perfeitamente santo e verdadeiro e que somente ele pode nos tirar das trevas do pecado. A luz também se relaciona com a verdade e essa luz expõe tudo o que existe, seja bom ou mal. Como já dissemos na lição anterior, nas trevas, todas as coisas parecem iguais, mas é na luz que pode-se notar a diferença. Assim como não pode haver trevas na presença da luz, o pecado também não pode existir na presença de um Deus santo. Se queremos ter relação com Deus, devemos pôr de lado nosso antigo estilo de vida pecaminoso. É hipocrisia afirmar que somos dele e ao mesmo tempo viver conforme nossos desejos, nossos pecados antigos. Cristo vai colocar às claras todos os nossos atos
e julgará tal simulação. Aqueles que vivem na luz vivem acima de tudo na verdade. O alerta de João no versículo 6 chama nossa atenção para o risco da hipocrisia. Quando vivemos uma vida de aparência, declarando que temos comunhão com o Pai, quando na verdade, às escondidas, praticamos as obras das trevas, tornamos-nos mentirosos e evidenciamos que não temos tal comunhão. Os falsos mestres que João está combatendo tinham esta prática. Alegavam ser pessoas iluminadas, possuidoras de comunhão com Cristo, porém, como afirma o apóstolo, o fato de andarem nas trevas refutava essa afirmação. Vamos ler a Bíblia em 1 João capítulo 1, verso 7. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O comentário da Bíblia Diário de Viver diz que os falsos professores não só negavam que o pecado quebrava a relação com Deus, e que eles tinham uma natureza não pecaminosa, mas também que não se importavam com o que faziam, pois isso não significava que cometiam pecado. Esta é uma mentira que passa por cima de uma verdade fundamental. Todos somos pecadores por natureza e por obra. Porém, ao nos convertermos, são perdoados nossos pecados passados, presente e futuro. Mas mesmo depois de ser cristãos, ainda pecamos e devemos confessar. Essa classe de confissão não é ganhar a aceitação de Deus, a não ser tirar a barreira da comunhão que nosso pecado produz, colocando uma divisão entre nós e Deus. Entretanto, é difícil para muitos admitir suas faltas e negligências, até diante de Deus. Requer humildade e sinceridade, reconhecer nossas debilidades. E a maioria de nós pretende se mostrar forte. Não devemos temer revelar nossos pecados a Deus, Ele já o conhece. Ele não nos apartará dele, não importa o que façamos, pelo contrário, apartará o nosso pecado e nos atrairá para si. A verdade é algo tão importante na vida do cristão que João a compara com a luz. Devemos lembrar-nos de que Deus é luz e nada fica oculto aos seus olhos. Todos os nossos atos são vistos e são de pleno conhecimento de Deus. Andar na verdade é lembrar que não é possível fugir da presença de Deus. Você pode conferir isso no Salmo 139. Dessa forma, somente a verdade é a opção para a vida do cristão. O próprio apóstolo, ao afirmar que Deus é luz, está indicando sua santidade e pureza. Sendo assim, aqueles que andam na mentira ainda vivem sob o domínio das trevas. Por fim, o apóstolo é categórico quando diz que os que estão na verdade não praticam a mentira. Ou seja, os falsos mestres ou os falsos cristãos fogem da verdade e evidenciam isso na maneira como vivem. A segunda característica comprovada em uma nova conduta é a comunhão. A comunhão aqui é colocada como consequência direta da verdade. Caminhamos na luz. Dessa forma, João explicita a importância da comunhão como marca de uma nova conduta, recebida mediante a purificação dos pecados. O que ele assegura é somente pelo sangue de Jesus Cristo. Devemos refletir sobre essa verdade. À medida que se torna impossível ter comunhão com Deus andando nas trevas, a nossa comunhão com o corpo de Cristo fica prejudicada. Quantas brigas, divisões e problemas motivadas pela mentira e por comportamentos característicos daqueles que estão nas trevas são causados. John Stott
diz que temos razão de suspeitar dos que alegam intimidade mística com Deus e, entretanto, andam nas trevas. Religião sem moralidade é ilusão, uma vez que o pecado é sempre uma barreira para a comunhão com Deus. Vamos ler a Bíblia em Tiago, capítulo 4, verso 4. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Citando mais uma vez o comentário da Bíblia Diário de Viver, ele diz que, a partir do verso 6, João confronta a primeira das 3 afirmações dos falsos professores, que podemos ter comunhão com Deus e seguir vivendo nas trevas. Os falsos professores, que pensavam que o corpo era mau ou não tinha valor, apresentavam 2 enfoques da conduta. Letra A, insistiam em negar os desejos do corpo mediante uma disciplina estrita. Ou, letra B, aprovavam a satisfação de toda a luxúria física, porque o corpo, depois de tudo, ia ser destruído. É óbvio que a segunda opinião era mais popular. Aqui, João expõe o engano de chamar-se cristão e seguir vivendo em maldade e imoralidade. Não podemos amar a Deus e paquerar com o pecado ao mesmo tempo. João novamente nos coloca diante de uma realidade que os falsos mestres tentavam esconder, alegando que não andavam nas trevas, chegavam ao extremo de negar que em suas vidas existia pecado. Confessar os pecados é algo primordial na vida do cristão. Essa ação é a porta de entrada para recebermos o perdão e entrarmos na nova vida que há em Jesus. Vamos ler a Bíblia em 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem sabe você possa estar se perguntando agora, se Deus perdoou os nossos pecados pela morte de Cristo, por que devemos confessar nossos pecados? Ao admitir nosso pecado e receber a purificação de Cristo, primeiro, acordamos com Deus em que o nosso pecado é verdadeiramente pecado e que desejamos abandoná-lo. Segundo, asseguramos de que não ocultar nem para Deus e nem para nós mesmos. Terceiro, reconhecemos nossa tendência a pecar e a nossa dependência de seu poder para vencer o pecado. Saiba, porém, que a verdadeira confissão também implica a decisão de não seguir pecando. Não confessamos genuinamente nossos pecados diante de Deus se planejamos cometer o pecado outra vez e procuramos um perdão temporário. Devemos orar pedindo fortaleza para derrotar a tentação na próxima vez que apareça. A confissão de nossos pecados nos levará pelo caminho da purificação, onde verdade e santidade passam a integrar a nova maneira de viver. Somente quando estamos diante da luz reconhecemos nossas trevas. O cristão genuíno é alguém que confessa seus pecados de maneira contínua, não apenas os repetindo, como também reconhecendo e mudando sua conduta, ou seja, santificação. Devemos ter em mente que cada um de nós é alguém necessitado de olhar para a sua realidade e perceber os pecados cometidos, confessá-los e abandonar sua prática. Não podemos cair no engano do liberalismo, afirmando que não há pecado. Romanos capítulo 3, verso 23. Pois se fizermos isso, Deus torna-se um mentiroso, como o próprio texto nos ensina. Uma nova vida em Jesus requer de nós a confissão do nosso pecado. Por fim, saiba que Deus quer nos perdoar.
ele permitiu que seu Filho amado morresse a fim de nos oferecer seu perdão. Por isso, quando vamos a Cristo, ele nos perdoa todos os pecados cometidos ou que alguma vez cometeremos. Desta forma, a confissão tem o propósito de nos liberar para que desfrutemos da comunhão com Cristo. Já não precisamos confessar os pecados do passado outra vez. E não precisamos temer que Deus nos jogará fora se a nossa vida não estiver perfeita. Certamente que desejamos confessar nossos pecados de forma contínua, não mais porque pensemos que as faltas que nós cometemos farão nos perder a salvação. A nossa relação com Cristo é segura. Entretanto, devemos confessar nossos pecados para que possamos desfrutar ao máximo de nossa comunhão e gozo com Ele. Concluo afirmando que a nova conduta do cristão passa pelo crivo da verdade e pela bênção da comunhão e entra pela porta da confissão pessoal. Sem isso, seguimos andando nas trevas. A nova vida em Cristo produz uma transformação interna, revelada em atos externos. Recebemos uma nova natureza e uma nova conduta. Portanto, nossas ações precisam revelar o caráter transformado em Cristo e glorificar o nome do Senhor. Para pensar e agir, a verdade é uma característica dos filhos da luz, ou seja, como nós lidamos com ela revela quem somos. Por isso devemos refletir. A verdade é uma realidade em nossos atos? A comunhão é para nós uma realidade e desejá-la é parte da nova natureza. Portanto, o que temos feito para manter nossa comunhão com o Pai e o próximo? Sabemos que não somos infalíveis, mas João ensina que devemos fugir da hipocrisia e mentira no sentido de esconder nossos pecados. Quais pecados precisam ser confessados ao Senhor? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor a lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 3 e o tema foi a marca de uma nova conduta. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que assistem ao canal, mas ainda não frequentam uma igreja evangélica. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você será bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja evangélica que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Para se inscrever é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário, deixe a sua opinião. Acione também o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo dessa lição. Você também pode ouvir a lição acessando o podcast de sua preferência. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.